Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura diária da Bíblia. Estamos de volta agora no dia 219 e hoje começamos o livro de Jeremias. Então, sem mais delongas, vamos orar para a gente entrar para a nossa leitura diária. Senhor, queremos te pedir, Paizinho, que o Senhor esteja conosco, Deus, ao nosso lado, falando aos nossos corações, que o Senhor nos permita ter um dia bom na tua presença, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para aquilo que ainda não conseguimos entender, que o Senhor traga discernimento do Espírito, sabedoria, Deus, para que a gente possa compreender cada dia mais da tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer dizer por meio das tuas escrituras, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Jeremias 1, então, vamos lá. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. O chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: O que você vê? E eu respondi: Vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: Do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você
e o protegerei, diz o Senhor. Capítulo 2. A infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro da sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. E os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Quedar, e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que lhe aconteceu, ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Assíria beber a água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que a prendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de sementes absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem?
Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira: você é meu pai, e à pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto. Mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Vocês, dessa geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes... Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz: nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva dos seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você diz que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo. Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Assíria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Capítulo 3. Se um homem se divorciar de sua mulher e, depois da separação, ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar contra mim. Quer voltar para mim?
pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja. Há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou, à espera de amantes. Assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? E é assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. A infidelidade de Israel. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse: Você viu o que fez Israel a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. E por ter feito pouco caso da imoralidade, Judá contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. O Senhor me disse: Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame essa mensagem para os lados do norte. Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheço o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês, um de cada cidade e 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião. Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais: a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Naquela época chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação dos seus corações para fazer o mal. Naqueles dias, a comunidade de Judá
caminhará com a comunidade de Israel, e juntas voltarão do norte para a terra que dei como herança aos seus antepassados. Eu mesmo disse: com que alegria eu a trataria como se tratam filhos, e lhe daria uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Pensei que você me chamaria de pai e que não deixaria de seguir-me, mas como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas. Porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde: nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, do nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa juventude, Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, o fruto do trabalho dos nossos antepassados. As ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Seja a vergonha a nossa cama e a desonra o nosso cobertor. Pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos antepassados, desde a nossa juventude até o dia de hoje. E não temos obedecido ao Senhor, ao nosso Deus. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. A gente se encontra amanhã para continuar o livro de Jeremias. Até amanhã.